Sua palavra não vai passar, porque mais
Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Palavra bem conhecida. Prometo que não vou demorar. Em poucas palavras, mas o Senhor vai falar. Amém. Amém. Neemias 1, no seu versículo 2, 3, 4, 5. Mas eu quero que isso na minha mão. Amém. Quem pode ler o versículo 2? Porque veio Ananias, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Versículo 3, ou capítulo, versículo 3. Quem pode ler? Os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fundido e as suas portas quebradas na mão. E sucedeu que ouvindo que esta palavra, assentou-se e chorei, lamentei por alguns dias, e jejuei e orei perante ao Deus do céu. Quem pode ler assim? E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, e guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quem pode ler 7 ou 5, 6? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, que faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O 7. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo, e ordenaste a Moisés teu servo. Amém? Amém. Não vamos muito, porque sabe que Neemias é grande, né? Dá pra gente não pega assim, não dá pra ter. Mas nós sabemos que Neemias era um rei do rei Artaxerxes. E vieram a saber a Neemias o que estava acontecendo. Através daquela palavra que Neemias ouviu, ele ficou triste. Quantas vezes vem palavra em direção
que nos deixam tristes, nos deixam angustiados, nos deixa cabisbaixo. Aleluia. Mas Neemias, por alguns dias, ele ficou triste. Aleluia. Mas ele orou. Ele jejuou. Aleluia. E quantas vezes a gente está passando, aleluia, por alguma adversidade, por algum problema, e não oramos, não jejuamos. Aleluia. Muitas vezes vem uma palavra que vem para tentar nos matar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente ficamos angustiada, mas não aplicamos a oração, não aplicamos o jejum. O que eu quero lhe falar nesta noite é a importância da minha oração e da sua oração. Aleluia. Neemias, aleluia, ele apresentou-se diante do rei e o rei percebeu, aleluia, a tristeza que estava nele. Mas eu quero te dizer que tudo tem um propósito. Talvez você não está entendendo por que eu estou passando por isso. É um propósito. Que dor é essa que eu estou passando? É um propósito. Tudo tem um propósito. A tua chamada é um propósito. O título que você tem é um propósito. É para ser usado para um propósito. Assim como Neemias foi usado para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. A dor precisa te levar a uma oração. Às vezes é necessário passarmos para que a gente venha se humilhar diante do Senhor. Eu estou fazendo para os dias de hoje. Aleluia. Às vezes é necessário a gente passar. E tem lugares que Deus vai permitir que você vá, mas isso não significa que você vai ficar. Deus permitiu que Neemias fosse, aleluia, rever sua família, seus irmãos. Deus permitiu para uma obra, para ele ser o cabeça daquele lugar. Aleluia. Porque precisava levantar os muros, precisava erguer os muros de Jerusalém. Muitas vezes a gente não pensa em nossa família. A gente temos que lutar pela nossa família. Neemias, quando ele recebeu aquela palavra, sabendo que a família, os irmãos dele estava passando por aquela adversidade, ele sofreu, ele sentiu a dor, mas logo depois ele se levantou, ele sentou, meu apóstolo, ele chorou, ele se lamentou, mas ele tomou posição. É o que está faltando no nosso meio, é posição. Ele tomou posição em oração, em jejum, e ele orou ao Senhor. Ele levou ao Senhor. Eu não sei o que você precisa levar em oração e jejum ao Senhor. Porque é fácil eu falar do meu problema para alguém mais próximo de mim. Mas o nosso Deus está mais próximo ainda. Mas a gente só quer entregar o nosso problema para alguém que não vai ajudar, que não vai fazer nada, só vai criticar, só vai falar. E vai dizer, por que está passando por isso? Mas não é uma sacerdotisa, mas não é um obreiro, não é uma obreira, não é uma evangelista. Por que está passando por isso? É porque você não procurou a pessoa certa. Porque quando eu e você procuramos a pessoa certa, esse aí não vai nos lançar em cara, em rosto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando, aleluia, Neemias foi servir o vinho ao rei, o rei percebeu que ele estava triste. Aleluia. Porque o rei conhecia Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo, no versículo 6 do capítulo
Então o rei disse, estando a rainha assentada junto a ele, quando durara a sua viagem, e quando voltará, e aprouver ao rei enviar apontadores e em poucos tempos. Falou assim, você vai, Neemias, mas você vai ficar lá em pouco tempo. Aleluia. Você vai, mas você não vai ficar. Você vai para uma missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi para um propósito. E qual é o seu propósito? Qual é o teu propósito? Porque tudo acontece por um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 4, no capítulo 1, versículo 4, olha só o que muito me chamou a atenção. E o rei me disse, quem me pede agora? Então orei ao Deus do céu. Antes de ele ir até o rei, ele primeiro orou ao Deus do céu. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões em nossa vida antes de consultar ao Senhor e pagamos preço alto por não, aleluia, levar primeiro ao Senhor e ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É um erro de mim, de você, tomar atitude sem antes ir ao Senhor. Sabendo, Senhor, é para fazer isso? Eu posso ir? E pagamos preço alto, igreja. Em 12 anos de ministério, tomando conta de obra, eu tenho aprendido muita coisa. Eu tenho passado por muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes por decisões da minha própria vontade. Tem consequência. As nossas decisões têm consequência. Por isso temos que ter cuidado. Devemos primeiro consultar ao Deus do céu. Consultar o Senhor é para fazer isso? Eu tenho que ir até o rei? Eu vou fazer isso? Neemias fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. E mesmo fazendo tudo diante da vontade de Deus, mesmo assim se levantou quem contra a vida dele, para não construir, para não fazer o que era para ele fazer naquele lugar. Sanbalate e Tobia veio para tentar impedir. Ameaçou, humilhou, e ele falou, não, eu estou no propósito. Se você está no propósito, continue no propósito. Eu não sei qual é o propósito que você, Deus colocou no teu coração, mas fica no propósito. Ele falou assim, olha, eu estou em uma grande obra, a qual eu não posso parar. Eu não posso parar porque eu estou em uma grande obra. Aleluia. Neemias ia levantar os muros de Jerusalém que foi derribado, que foi destruído. As portas queimadas. A missão de Neemias foi coisas grandes, terríveis para ele fazer. Juntar com o povo novamente. É difícil, viu? Fui para São Paulo, deixei a igreja cheia. Voltei, a igreja ficou vazia. Foi meu Deus, estéreo. E agora, para eu juntar o povo. E daí quando eu cheguei, o povo estava tudo virado. Quem obedecia, não obedecia mais. Eu falei, agora, Jesus, como é que eu vou consertar isso aí? Está dando trabalho, mas está chegando o eixo. Está dando trabalho, mas está chegando. Oração e jejum. A gente vai estar agora mês de maio, jejum, oração e pão de saco.
bater em retirada. O inimigo ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque aquele que ainda sai, ainda quer levar os outros que não querem ficar. Vai ser ouvido. Usa seu ouvido. Seu ouvido é santo para ouvir coisa do alto. Amém. Glória a Não é para ouvir coisa que não vai edificar a sua vida, não. Você está aí ainda por quê? Está fazendo o que lá ainda? Você deve nem pagar lá mais. Não receba essa palavra não, filho. Não receba essa palavra não. E o papai não mandou sair. Eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele não mandou? Gente, as provas vêm também para o nosso crescimento. Se fosse assim, eu vou ficar por onde cai. Se você não passar a luta da prova aqui, vai passar lá. E lá ainda vai ser pior, porque aqui todo mundo se conhece, tá junto. E lá, uma igreja nova, um ministério novo. No começo é uma maravilha, mas depois o negócio pega. Estou falando porque Jesus está mandando. Ficar em Jerusalém. Junte o povo. Seja um Neemias. Levante muros. Levante os muros que estão derrubados. Não queira saber por que não, porque se você não vai entender o porquê. Não vai entender. Só faça a obra. E quando alguém te chamar, fazer, eu estou ocupado. Eu estou na mão de obra. Eu não posso parar. O Senhor não mandou parar. E repreenda. Repreenda. Sabe por quê? Às vezes a gente está mal acostumado a ouvir pessoas falando até dos nossos líderes. E aí muitas vezes a pessoa assiste ainda para ouvir. Mas tem que vigiar. E repreender. Porque quando a gente repreende, aquela pessoa não vai ser liberta. Aquela pessoa vai ser liberta, ela não vai mais falar de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí aqui, no versículo 6, primeiro 6, que é. Todo mundo me acaba com sua graça, todo mundo vê. Essa pirosa. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Escute, viu? Pode ler. Abertos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Todos erraram. E todos nós precisamos orar e confessar os nossos erros e os nossos pecados. Porque as coisas vêm, não é só para um, é todos. É todos. E para o Senhor consertar algo, Ele não vai consertar só de um, mas de todos. Todos precisam se humilhar. Todos precisam se humilhar, gente. E confessar: eu errei, eu pequei. Você pode pensar de uma vez? Temos procedido de todo corruptamente, de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Olha aí. Temos guardado os mandamentos.
e guardarei os meus mandamentos, e o cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam à extremidade do céu, e lá ajuntarei e o trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Forte, né? Forte. Nos convertermos. Aleluia. E guardarmos o mandamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem feito o que acontece na nossa vida é para que o Senhor nos leve ao nosso destino. A dor que Neemias sentiu sobre o povo dele, muitas vezes a gente está vendo alguém sofrendo e não sentimos a dor do nosso próximo. Como é que eu estou cumprindo o mandamento se eu não amo o meu próximo? Se eu não amo aquele que está perto de mim, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Aquele que eu estou vendo sofrer, muitas vezes eu quero pisar mais, eu quero matar mais, eu quero ver sofrendo mais. Cadê o amor? Que muitas vezes nós pegamos esse microfone e falamos que amamos. Cadê? Está onde? Nós sabemos que nós estamos vivendo no último tempo. Que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Mas se nós não tivermos amor, de nada vale. Nada vale. No começo a pastora falou sobre perdermos o primeiro amor. Perdemos. Sabe o que perdemos? Porque paramos de olhar para o Senhor e olhamos para o que está ao nosso lado. Quando eu passo a olhar demais, ser observador, quando eu passo a olhar para o que está ao meu redor, eu observo demais, eu saio do foco. Eu vejo o pecado, eu vejo o erro. Aquela pessoa que a gente amava tanto, a gente vai olhar com outros olhos. Por isso que nós perdemos o amor. É porque passamos de amar para ser observador. E o Senhor não nos chamou para ser observador de nada nem de ninguém. Ele nos chamou para ser adorador. Adorador. É difícil. Sabe por quê? Eu já passei do meu horário. Porque nós estamos vendo como é que estão as coisas aí fora. E você olha e você vê que o povo, o Axé, é mais um erro. O povo do Axé, você não vê escândalo. Você não vê coisas disse. Você não vê fofoca. Mas no meio do povo evangélico tem tudo. Está tendo tudo. E eu sou crente raiz de muitos anos. Eu aceitei Jesus dia 24, mas hoje eu tenho 50. E no meu tempo eu não via isso. No meu tempo a gente ia para a casa de Deus adorar o Senhor. Nem conversar, a gente conversava. Cada um chegava, dobrava o joelho, orava, sentava, ficava com o olho fechado, se ligado com Deus, e capaz passar até o culto todo com o olho até fechado. Hoje os olhos estão abertos até demais.
viver a vida dos outros. Então o olho está muito aberto. Então temos que ter cuidado, porque a gente pode estar aqui e perder a nossa salvação. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, mas pode perder a salvação. Isso não significa que você está aqui, que você está salvo. É pelas nossas atitudes. É pelo nosso comportamento. E você acha que o Senhor vai levar todos? Não vai não. Não vai não. Então é noite de eu e você nos arrepender, confessar pecado, nos humilhar, porque a obra é grande. Eles não podem sozinhos. Eu não posso lá no Ministério Marubisco sozinho. Ninguém faz oração. Nós precisamos de vocês para estar ao nosso lado. Quem é os intercessores do apóstolo? Ore mais, viu? Tem mais? Só tem um só? É? Só é a senhora? Ore mais. Muito investida na vida do nosso apóstolo. Viu? Aumente mais a oração. E não é só para os intercessores, é para toda a igreja que está orando pelo seu líder. Ore pela vida dele, pela vida da nossa pastora. Que nós precisamos, enquanto a gente está de madrugada clamando, orando pela vida de vocês, o nosso adversário está tramando armadilhas para atacar. Então a igreja precisa levantar para estar orando, intercedendo pelos líderes. Louvado seja o Senhor, assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.